Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta quarta-feira. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o próximo jogo do Bahia contra o Bragantino, continuar trazendo informações sobre essa partida. O Bragantino vai anunciar um novo técnico, vamos falar também sobre a compra do Rodrigo Nestor, muita gente falando sobre os valores dessa negociação e claro que eu vou comentar, claro que eu vou dar meus pitacos e vamos falar também sobre a preparação do time, né, para o confronto do final de semana. Tem informação sobre Everton Ribeiro, tem informação sobre Sanabria, informação triste, aliás. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder a gente chegar a 20 mil por aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre a compra do Rodrigo Nestor. Muita gente falando sobre essa aquisição que o Bahia deve fazer para a próxima temporada e principalmente questionando os valores. Mas como eu já informei no vídeo de ontem, os valores que o Bahia vai pagar ao São Paulo são bem menores do que foi divulgado pela imprensa há algum tempo atrás. O Bahia vai pagar cerca de 2 milhões de euros agora para adquirir o jogador em definitivo. Lembrando que no começo da temporada o Bahia pagou cerca de 1 milhão de euros ao São Paulo, o equivalente a quase 10 milhões de reais. O Bahia pagou um pouco mais de 1 milhão de euros, né? Por isso que dá equivalente a quase 9 milhões. Somando tudo, dá quase 12,5 milhões e tal, assim, bem baixo do que era especulado bem antigamente. O Bahia que conseguiu, né, um desconto nessa aquisição por conta da dívida que o São Paulo tinha com o Grupo SIS, por conta da situação do zagueiro Ferrarese, e aí abaixou demais o valor. O Bahia conseguiu reduzir mais ou menos cerca de 11 milhões de reais nessa negociação para fechar com o Rodrigo Nestor. É da vontade do atleta permanecer, da vontade do Rogério Ceni que ele permaneça e principalmente da diretoria também. Eu acho que, assim, para começar a conversa, o Bahia conseguiu um desconto considerável demais, né? Conseguiu reduzir muito o valor. É um jogador que é reserva, tem ali ao todo, em 44 jogos, 5 gols e 4 assistências. Um jogador que entrou praticamente em quase todos os jogos, ou na maioria dos jogos que o Bahia fez nessa temporada. E, claro, em alguns ele deixou a desejar, mas no meu ponto de vista, pelo valor que o Bahia conseguiu pagar ao São Paulo, pela aquisição dele em definitivo e pela projeção que ele tem para a carreira, para mim o Bahia fez um negócio fantástico. Porque o Rodrigo Nestor é avaliado no Transfer Market, né, o principal site de mercado de transferências do futebol mundial, ele é avaliado em cerca de 8 milhões de euros. Ou seja, o Bahia pagou quase 3 milhões de euros na contratação do Rodrigo Nestor. Uma redução de 5 milhões. É algo muito considerável. Assim, o Bahia conseguiu um ótimo negócio e, na minha opinião, valeu a pena. Claro, o Rodrigo Nestor precisa melhorar o seu desempenho, precisa performar melhor, é um jogador que pode render muito mais do que ele rendeu nessa temporada de 2025, mas é sim, na minha opinião, uma opção interessante. É sim, na minha opinião, um jogador útil para a próxima temporada. Falando com vocês agora sobre a preparação do time para enfrentar a equipe do Bragantino, domingo na Arena Fonte Nova, temos algumas novidades. Everton Ribeiro já começou a treinar parcialmente com o elenco, como eu informei no vídeo de ontem, e ele seguiu treinando também no dia de hoje. O Caio Alexandre fez algumas atividades no campo e também na academia, ele segue na transição, e o atacante Eric Pulga segue treinando normalmente com os restantes dos companheiros. Ele tá voltando e praticamente confirmado na lista de relacionados do jogo. O Bragantino vai anunciar um novo técnico para essa partida. Lembrando que o Bragantino demitiu o Fernando Seabra após a derrota da equipe paulista por 3-0 para o Vasco da Gama, e aí o Fernando Seabra acabou caindo e o Wagner Mancini vai assumir o comando técnico do Bragantino. Lembrando que o Wagner Mancini é o mesmo árbitro daquela fuga das galinhas em 2018 no Bavi do Barradão, e vai ser mais um reencontro com o Bahia. O Rogério Ceni costuma ter vantagem em relação aos confrontos diretos com o Wagner Mancini. Vamos torcer para se manter assim. Claro que no início de um trabalho, o jogador quer mostrar serviço, né? Quer de fato mostrar para o treinador que está pronto, quer mostrar que que precisa de oportunidades, né? Que está pronto para jogar e tal. Isso pode motivar o time do Bragantino a ter um desempenho superior ao que vinha tendo nos jogos passados, né? Principalmente ali quando jogava fora de casa, onde o Bragantino não conseguia ir bem. Mas eu acho que o Bahia ganha esse jogo e, cara, não pode se complicar, não pode fazer nada. O Bahia tem capacidade técnica para conseguir fazer um grande jogo diante de um time que vem com grandes problemas, um time muito limitado, que é o do Bragantino, com dificuldades muito grandes para performar fora de
casa, assim como o Bahia também, toma muitos gols, não tem uma defesa confiável. O Bahia, na minha opinião, tem todas as possibilidades de conseguir fazer um grande jogo e conseguir buscar mais um bom resultado jogando dentro de casa. Lembrando que o Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? O time que mais conquistou pontos até então na temporada. São 36 jogando dentro da Arena Fonte Nova. O Bahia só perdeu um jogo, que foi aquela partida contra o Cruzeiro, que o Bahia perdeu em um apagão de 15 minutos, senão era 0 derrotas jogando na Fonte Nova. Era no mínimo ali um empate naquele jogo. E agora a gente tem mais uma boa oportunidade de conquistar mais 3 pontos e seguir ali na nossa luta para buscar um G6 de Campeonato Brasileiro, né? Confirmar a vaga no G6 e buscar o Mirassol para tentar uma vaga no G4. É difícil? É improvável? Na minha opinião, não. Mas, se não começar a pontuar fora de casa, nesses últimos 8 jogos que faltam, vai ficar difícil. Porque o Mirassol é um time que pontua dentro de casa e pontua fora também. Tá fazendo uma campanha extraordinária, né? Então, o Bahia precisa encurtar essa diferença para o Mirassol, vencendo também em sequência, jogos dentro e fora de casa. A gente tem agora o Bragantino na Fonte Nova, no dia 2, aí depois sai para jogar contra o Atlético Mineiro, depois sai para jogar contra o Internacional também. Ou seja, dos 3 próximos jogos, 2 são fora de Salvador. Precisa se pontuar nesses 2 jogos, no mínimo uns 4 pontos. Ganhar um, empatar o outro, para começar a criar uma gordura, né, em relação ao 7º e 8º colocado e se colocar também em uma condição de buscar a vaga no G4. Falando agora com vocês sobre uma informação bem triste em relação à temporada mesmo do Bahia, né, essa reta final agora de Campeonato Brasileiro, o atacante Sanabria não joga mais nessa temporada. Ele teve uma lesão no ligamento, né, cruzado ali do joelho, não vai precisar passar por cirurgia, mas é uma doença que... Uma doença não, perdão, é uma lesão que vai tirar ele da temporada, não tem condições dele voltar antes do final do Campeonato Brasileiro. Ele vai agora passar, né, pelos procedimentos médicos que tem que passar, claro, continuar fazendo os exames para avaliar e tudo, e só vai começar a voltar mesmo a treinar de fato no mês de janeiro de 2026, ou seja, Sanabria fora da temporada, uma peça que estava sendo importantíssima pra gente, para suprir a ausência do Eric Puga, e que agora fica de fora da temporada e não participa mais. Uma pena, assim, o Sanabria vinha contribuindo bastante, um jogador que se esforçava muito durante os jogos, era a válvula de escape do Bahia pelo lado esquerdo, um jogador super interessante, né, tem apenas 21 anos de idade, estava começando bem a sua trajetória aqui no Bahia. Eu acho que para o ano que vem ele tem tudo para conseguir, né, se desenvolver ainda mais. Se ele estava passando por um processo de adaptação, eu acho que é natural o jogador chegar no meio da temporada, ainda mais um atleta de 21 anos de idade, é natural ele chegar e não conseguir performar tão bem, né? Até porque ele precisa se adaptar, ele não é brasileiro, tem essa questão também. E para o ano que vem, já conhecendo o esquema tático, já conhecendo o Rogério, já conhecendo os companheiros, a tendência que ele tem é que ele melhore cada vez mais e consiga atingir um patamar, por exemplo, parecido com o do Eric Puga. Pelo menos é o que eu torço, né, para que ele consiga atingir. Porque, assim, é o futuro do clube. O Bahia pagou cerca de 32 milhões de reais, ele se desenvolvendo, conseguindo performar bem no próximo ano, se colocando em uma boa condição também para 2027. Eu acho que tem tudo para projetar uma venda, assim como foi, por exemplo, a do Luciano Rodrigues, que saiu por cerca de 130 milhões de reais, né, algo parecido, lá para o time da Arábia Saudita. E a mesma coisa vai acontecer com o Sanabria e com os outros atletas também que o Bahia contrata, que tem ali uma idade parecida com a dele, de 21, 22 anos de idade. É tentar desenvolver esses atletas para em 1, 2, 3, 4 anos no máximo vender e conseguir recuperar o investimento que foi feito, né, e duplicar esse valor, triplicar, como o Bahia já fez com vários atletas. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!